no final de ano a gente faz aquelas promessas de uma vida nova, a gente estabelece alguns propósitos, mas é muito comum, já deve ter acontecido várias vezes na sua vida, já aconteceu na minha, que logo depois daquele clima de final de ano, vem as férias, vem distração, começa o ano, chegam as contas e você esquece de tudo aquilo que você tinha se comprometido a fazer. Então é muito bom que no começo de ano, a gente estabeleça propósitos diante de Deus, propósitos de mudança, de crescimento, de progresso, propósitos de buscar a Deus e saber o que Ele tem para as nossas vidas, amém? Então não abra o seu coração somente num final de ano para fazer promessas de um ano novo, abra o seu coração o ano inteiro. Deus vai falar com você durante todo o ano, estabelecendo propósitos, e você precisa buscá-los com um coração aberto, amém? A palavra de hoje é parte disso também, é parte do que Deus quer fazer nas nossas vidas, e eu quero desafiar você a receber essa palavra como um estímulo e uma direção para a mudança na sua vida, amém? Queria ler o texto então, está em Atos 20, 35, o apóstolo Paulo, falando com os irmãos de Éfeso, ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber, mais bem-aventurado é dar do que receber. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Porque é lógico, foi Jesus quem falou, como é que eu vou dizer que eu não acredito, não é? Mas você pode olhar para dentro de si, para a maneira como você sente as coisas, para a maneira como você tem pensado sobre a vida, para os seus propósitos, seus planos, suas atitudes diante das coisas, e ver que você realmente está acreditando que é mais bem-aventurado dar do que receber? Eu vou contar uma pequena história para vocês. Infelizmente, como ela já é um pouquinho antiga, eu vou precisar explicar um detalhezinho. Há muitos anos, muitos mesmo, viu? Acho que lá na década de 80, eu vi um repórter ao vivo, no final de ano, entrevistando as pessoas e perguntando o que eles esperavam do ano novo, o que eles desejavam nesse Natal, né? E a pessoa disse assim: olha, eu desejo a paz mundial, que as pessoas tenham amor e não sei o que lá e tal. Aí a repórter disse assim: fala sério. Aí ele falou: fala sério? Eu quero um Escort XR3 preto conversível. Então eu vou precisar explicar, só que naquela época um Escort XR3 preto conversível era o máximo, né? Os mais velhos aqui ainda lembram. Então ele começou com aquela coisa, né? Eu desejo a paz mundial, eu desejo que as pessoas vivam em amor, que a humanidade, não sei o que. O repórter falou assim: mas fala sério, o que você deseja? Eu desejo um Escort XR3 preto conversível. Ele foi específico. Então muitas vezes o real desejo do nosso coração são coisas extremamente pessoais, e nós somos dirigidos muitas vezes por ambições que não estão realmente agradando o coração de Deus. Nós estamos muito contaminados pelo egoísmo do mundo moderno. Eu acho que a gente está tão impregnado, a gente está tão envolvido por uma visão egoísta do mundo, que às vezes a gente nem percebe o quanto nós também estamos sendo influenciados por isso, e estamos ficando só voltados para nós, para as nossas necessidades, para os nossos alvos. Estamos ficando muito fechados em nós mesmos, especialmente em momentos de crise, como esses últimos anos em que nós vivemos, fazem com que as pessoas fiquem focadas demais nos seus problemas. E eu quero que você pense um pouco nisso, porque existem justificativas por toda parte. As pessoas dizem assim: se eu não cuidar de mim mesmo, quem vai cuidar? Não é? As pessoas olham para o mundo e veem aí corrupção, cada um só cuidando de si. Aí eles dizem assim: bom, se cada um cuida de si, eu vou cuidar de mim também. Às vezes na própria família, você percebe que as pessoas não te tratam da maneira como você gostaria, percebe que está cada um cuidando de si, e aí você se justifica e diz assim: eu também vou cuidar de mim mesmo. E todo esse ambiente de egoísmo, de egocentrismo, da gente centrar nas nossas necessidades, faz com que a gente vá
sendo contaminado por isso, e a gente às vezes nem percebe. Até os nossos cultos, nossas orações, nossos louvores, muitas vezes estão contaminados por essas coisas. Sabe essa sofrência gospel que tem por aí? Essas músicas que só falam de choradeira, de mim mesmo, dos meus problemas, dos meus sofrimentos, das minhas necessidades. Eu até entendo que num momento de grande luta, isso talvez traga algum ânimo para a pessoa, mas eu ainda acho que uma música que foque em Deus, que diga tu és fiel, vai trazer muito mais benefício para a sua vida do que essa coisa fechada em si mesmo. Amém? Então ficar lá esperando aquela vitória com sabor de mel para esfregar na cara dos outros, sabe, a gente não percebe às vezes que a gente está ali fechado nas nossas necessidades, e essa não é uma boa maneira de viver. Isso não é o que Deus tem para você, amém? Existe um nível de vida muito superior, que é o que Jesus ensinou: mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus falou sério, gente, quando disse isso. E Paulo falou sério quando lembrou das palavras de Jesus. Só para você entender um pouquinho o contexto, Paulo tinha passado alguns anos pregando em Éfeso. Ele formou uma igreja ali, mas ele sabia que ele estava prestes a partir e que ele não veria mais aqueles irmãos. Então imagina só um pai que vai se separar da família, ou um pastor que vai se separar da igreja que fundou. Ele estava preocupado com o futuro deles. O que vai ser dessa igreja depois que eu for embora? E Paulo então, pensando em tudo que ele podia dizer para aqueles irmãos, ele reúne os presbíteros para dar uma última orientação para eles, dizer assim: ó, cuidem dessa igreja porque eu estou indo embora. E de tudo que ele podia dizer, qual foi a coisa mais importante que ele se lembrou? Irmãos, vamos cuidar dos necessitados, e vamos nos lembrar do que Jesus falou. Jesus falou muita coisa, gente, mas ele quis lembrar de algo: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a mensagem que eu tenho para vocês hoje é: seja melhor para alguém, seja melhor para alguém. Coloque isso como um propósito na tua vida, coloque isso como um propósito para esse ano. Busque isso, saia desse egocentrismo e pense que Deus quer fazer algo melhor na tua vida, para que você seja melhor para o outro. Significa que você não pode buscar a bênção de Deus? De jeito nenhum. Eu não quero de maneira alguma tirar nenhum pinguinho da tua fé na bênção de Deus. Se você tem uma necessidade, não tenha nenhum constrangimento de pedir a bênção de Deus, amém? Mas eu quero que você entenda que a necessidade não é o propósito da nossa vida. A necessidade é uma circunstância, e se eu tenho um problema, eu vou buscar a bênção de Deus, mas a bênção de Deus é uma necessidade, não é um propósito. A bênção de Deus é algo que eu preciso, porque eu tenho problemas. Você tem problemas? Não tem? Alguém aí tem problemas? Quem é que pode nos abençoar? Quem pode nos ajudar? Em quem eu vou buscar o poder, a graça para vencer os meus desafios? É claro que eu vou buscar em Deus, e eu preciso ter fé mesmo quando eu vou fazer isso, mas eu não posso fazer dessa busca do suprimento das necessidades o foco da minha vida. Isso é uma necessidade, mas não é o foco da minha vida, amém? O foco da minha vida tem que ser para o outro. Então a mensagem de hoje é que você seja melhor para alguém. Eu quero ler para você um texto de Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao 21, que fala sobre uma pessoa que foi um exemplo disso. Paulo está falando aos irmãos, e é Paulo mesmo quem diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Presta atenção. A ninguém tenho de igual sentimento, que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: vou mandar Timóteo para cuidar de vocês, porque Timóteo é gente boa. Timóteo não é como a maioria
que cuida só dos seus interesses. Ele cuida dos interesses de vocês e dos interesses de Cristo. Amém? Então você precisa ser como Timóteo. Você precisa ser essa exceção nesse mundo. Você precisa ser diferente do que o mundo pensa, do que o mundo age. Amém? Então eu quero olhar para a palavra de Deus e apresentar para vocês algumas reflexões que podem te ajudar a se livrar dessa perspectiva tão pequena da vida, que é a vida egoísta, a vida centrada em si mesma. Amém? Primeiro ponto que eu quero falar para você é a repetição do próprio tema da mensagem. Seja melhor para alguém. Por que eu coloquei seja melhor para alguém? Porque só ser melhor não é suficiente. Todo mundo quer ser melhor, não é? Todo mundo nesses votos de final de ano diz assim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero isso. Mas ser melhor é uma coisa muito vaga. O que significa ser melhor? Além de ser vago, eu posso querer ser melhor e continuar sendo egoísta. Eu posso querer ser melhor para me dar bem na vida. Estou sendo egoísta ainda. Eu posso querer ser melhor por vaidade, para ser melhor do que você, do que você, do que você. Ainda está errado. Então só querer ser melhor ainda não é o suficiente. Quando eu quero ser melhor para o outro, aí eu quebrei esse ciclo do egocentrismo, de ser focado em si mesmo, e aí eu começo a experimentar a vida como Deus quer, em que eu vou procurar ser uma bênção para outra pessoa, em que eu vou procurar ser uma bênção, vou ser melhor com um propósito, vou quebrar esse ciclo do egoísmo e partir para uma vida diferente, uma mentalidade diferente, um sentimento diferente. Eu vou enfrentar a vida não simplesmente procurando as minhas conquistas, mas eu vou buscar a direção para a minha vida perguntando, Deus, como é que eu posso abençoar alguém? Como é que eu posso ser melhor para essa igreja? Como é que eu posso ser melhor para a minha família? Como é que eu posso ser melhor nesse mundo? O que é que eu posso fazer diferente? E aí você quebra esse ciclo do egocentrismo, você passa a focar no outro e de maneira prática, procurando entender como você pode ser diferente. Amém? Eu quero ler para você um texto de Filipenses. Nós vamos ler algumas coisas no capítulo 2 de Filipenses, o versículo 5 ao 8 agora. Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu vou ler o texto todo, mas eu quero que você guarde na sua mente como é que ele começa. Ele começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que a sua mentalidade, a sua maneira de pensar seja como a de Jesus. E como foi a de Jesus? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não pode ser melhor para alguém, porque ele é perfeito, amém? Mas ele se tornou melhor para nós, quando encarnou, quando veio para sofrer e morrer por nós. Jesus é perfeito, mas se ele estivesse lá no céu e não tivesse vindo morrer por nós, para nós ele ainda não teria sido melhor. Quando ele se desprende de tudo, da presença gloriosa com o Pai, da comunhão gloriosa com o Pai, se dispõe a descer até esse mundo, a encarnar, a ir até a morte, em morte de cruz, ele está focando em quem? Em você. Ele está focando no outro. E o texto começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento. Sabe, eu queria dizer uma coisa para você. Essa mensagem não é para você achar bonita, não é uma mensagem poética, não é para você ficar simplesmente achando que bacana, não é para você achar que isso é algo que algumas pessoas iluminadas têm. Isso está bem, Jesus foi assim, que bom que Paulo encontrou em Timóteo uma pessoa assim. Não, todos os textos dizem que isso é para a gente. Então, quando eu estou dizendo para você deixar esse foco egoísta do mundo, para você ser melhor para alguém, eu não quero trazer uma mensagem aqui só para você ficar refletindo e achando bonita.
Eu quero que você assuma isso como um propósito da sua vida. Quero que você saia daqui dizendo assim: eu vou mudar. Eu vou buscar Deus e vou encontrar meios de ser melhor para outras pessoas. A Bíblia diz que eu tenho que ser como Jesus, eu vou buscar ser como Jesus. A Bíblia diz que é esse sentimento que tem que estar no meu coração, eu vou buscar isso. Amém? Queria ler para você o texto de novo de Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado que em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar, lembre-se disso, as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. O próprio apóstolo Paulo também é um exemplo disso. Ele não está ensinando algo que ele não tenha vivido. Ele não está ensinando o exemplo de Jesus somente. Ele olha para o exemplo de Jesus e ele segue esse exemplo. Ele vê pessoas como Timóteo que seguem esse exemplo, e ele mesmo viveu isso. Eu vou ler para você um texto que demonstra como Paulo queria ser melhor para alguém. No capítulo 1 de Filipenses, versículos 21 ao 25, tem um texto muito forte para as nossas vidas, que confronta a gente com o nosso egoísmo. Ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos crentes acham que viver é Cristo e morrer é lucro? A maioria está morrendo de medo da morte, desesperados por viver mais um pouco. Paulo disse assim: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. O apóstolo Paulo estava preso, gente, perseguido, ameaçado. E você acha que ele estava com medo da morte? Não. Ele falou assim: eu nem sei o que eu prefiro, porque se eu for e se estiver com Cristo, para mim vai ser tão melhor. Então as ameaças que faziam contra ele significavam nada. Mas ele disse assim: por amor de vocês é melhor que eu fique. Eu por mim mesmo preferia ir logo para estar com Jesus na glória. Eu sei que vai ser muito melhor, eu sei o que me espera. Ele tinha tanta convicção. Mas ele disse assim: eu prefiro ficar, porque ele quer ser melhor para alguém. Ele quer abençoar a igreja, ele quer edificar a igreja. Percebe que o foco dele não era ele mesmo? O foco dele não eram as suas necessidades? Se você tivesse preso, talvez você estivesse pensando: Deus, a minha oração agora tem que ser para que eu seja liberto, ou para que eu tenha algum conforto nessa prisão, para que o Senhor me livre dos perigos. Ele não estava nem um pouco preocupado com nada disso, porque o foco dele era ser melhor para alguém, era ser melhor para a igreja, era servir a Deus. E ainda que estar com Jesus fosse incomparavelmente melhor, ele disse: eu não vou escolher isso, eu escolho ficar e servir, eu escolho ficar e abençoar. Amém? Então, o primeiro desafio que eu faço para você é que você queira ser melhor para alguém. Amém? Agora, a gente precisa responder algumas perguntas. O que significa ser melhor? O que significa ser melhor para alguém? Em primeiro lugar, só por você deixar o foco egoísta, o foco egocêntrico, só de você focar no outro, você já está sendo melhor. Só por parar de pensar somente nas suas necessidades e pensar em como você pode ser melhor para alguém, você já está sendo melhor. Amém? Mas acima de tudo, você precisa entender como absorver esse sentimento, sair dessa visão egoísta. Eu quero ler mais um texto para fundamentar o que eu estou dizendo para você. Em Romanos 12, 16 a 21, o apóstolo Paulo diz assim: tende o mesmo sentimento. Veja de novo a mesma palavra, tende o mesmo sentimento, assim como ele falou aos Filipenses. Agora ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde,
Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o que significa ser melhor? Significa aplicar esses princípios em todas as áreas dos seus relacionamentos. Qual o tema da mensagem? Seja melhor para alguém. O que significa isso? Como é que eu posso ser melhor para o mundo? O que você pode fazer para ser melhor para esse mundo? Qual é a melhor coisa que nós podemos fazer em relação às pessoas que estão lá fora? Pregar o Evangelho, demonstrar o amor de Jesus. Então ganhar vidas para Jesus tem que ser um foco da sua vida. Não há nada que a gente possa fazer mais valioso para uma pessoa do que entregar a ela o Evangelho. Amém? Então, ter o desejo de ganhar vidas, de demonstrar o amor de Jesus, falar do amor de Jesus, é algo que vai fazer você ser melhor para alguém, amém? E no âmbito da igreja, o que significa ser melhor para alguém? Significa que em vez de vir aqui simplesmente para ser abençoado, para receber algo, você deve vir para a igreja pensando: Deus, como é que eu posso servir os meus irmãos? Como é que eu posso servir a igreja na qual eu congrego? Sabe, eu ouvi outro dia, uma pessoa me disse assim, encontrei a pessoa na rua e ela me disse assim: pastor, eu frequento lá a sua igreja. Eu falei: que bênção, eu vou lá buscar minha bênção. Pode vir e vai achar. Mas será que essa frase não demonstra um foco egocêntrico que eu estou dizendo que está errado? Você vem aqui só buscar sua bênção? Ou você quer ser uma bênção no reino de Deus? Sabe, Deus nos deu um privilégio que todos os dias a gente se alegra quando entra aqui. Esse local é muito melhor do que o que nós tínhamos, amém? Nós temos uma estrutura muito maior do que a que nós tínhamos. Mas você vem aqui simplesmente para desfrutar de um lugar melhor? Você diz assim: eu vou para essa igreja porque essa igreja tem uma quadra, tem um lugar para os jovens, tem um departamento infantil grande, tem isso, tem aquilo, e você vem só com o foco de o que é que eu posso tirar daqui? Ou você olha para tudo isso como uma oportunidade de que a sua família cresça, seja abençoada, uma oportunidade de que você evangelize pessoas, ganhe vidas, uma oportunidade de servir a outros, uma oportunidade de se integrar em um dos ministérios que estão florescendo na igreja e agir e fazer parte. Então, ser melhor para a igreja significa focar em servir e não somente ser abençoado. Amém? Você pode ser melhor para a sua família? Claro que pode. Como é que eu posso ser melhor para a minha família? Em primeiro lugar, seja parte da solução e não do problema. Se você está sendo o problema, deixe de ser o problema. Ore a Deus e busque direção para que você deixe de ser o problema. Se você não é o problema, peça que Deus te fortaleça para que você seja a solução, para que você seja um canal da bênção de Deus. Mas você pode ser melhor para a sua família. Você pode ser um pai melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor. Nós podemos ser melhores do que somos. Então, em cada lugar, em cada ambiente em que você se relaciona, seja com o mundo, seja com a igreja, seja com a tua família, pense assim: como é que eu posso ser melhor para alguém? Como é que eu posso aplicar esses princípios que a gente acabou de ler em Romanos 12 e não ser vencido pelo mal, mas vencer o mal com o bem? Como é que eu posso, em vez de me vingar e de dar lugar à ira, ser alguém que vai transmitir o amor de Jesus? Como é que eu posso fazer diferença? Então, ser melhor é simplesmente colocar em prática todos esses princípios, de maneira que você esteja servindo a Deus. E como é que eu posso ser melhor para Deus? Simplesmente fazendo tudo isso para o próximo. Melhor maneira de honrar a Deus é quando nós servimos e abençoamos aos outros, amém?
Próxima reflexão que eu quero fazer com você, próxima pergunta que eu acho que a gente precisa responder é: como ser melhor? Como? Dá para mudar, gente? Como é que a gente muda, hein? Porque tem um ditado popular aí que diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus era carpinteiro, ele sabe como consertar madeira. Como é que eu posso mudar? Eu quero dar algumas dicas para você. Se você quer mudar, quantos aqui querem ser melhores? Quantos querem ser melhores para alguém? Quantos sabem que isso é difícil? Eu quero dizer como você pode fazer isso. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar algumas ideias erradas de lado. Muitas pessoas têm um pensamento de impossibilidade ou o pensamento da passividade. O pensamento da impossibilidade é esse que eu falei, do pau que nasce torto, morre torto. Algumas pessoas têm dificuldade em acreditar que podem mudar. Elas olham para si mesmas, veem os defeitos, os erros sendo repetidos, e elas pensam, mas agora, depois de velho, eu vou conseguir mudar? Consegue. E muitas vezes a gente, até lendo a Bíblia, acaba encontrando fundamento para querer dizer que não vai mudar. Em Jeremias 13, 23, o profeta traz uma palavra dura de Deus, e disse assim ao povo: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Aí a pessoa lê isso na Bíblia e fala: está vendo? Até Deus está dizendo que a gente não muda. O leopardo não pode mudar suas manchas, eu não posso mudar o meu caráter, a minha essência. Deus disse isso para um povo específico, que depois de muitas e muitas oportunidades, não demonstrava nenhuma vontade de mudar. Mas Ele não está dizendo que você não pode mudar. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque existem centenas e centenas e centenas de desafios na Bíblia para que você mude. E Deus não ia ficar toda hora repetindo e mandando a gente mudar se não fosse possível mudar. Então é possível mudar, sim. Você pode ter sido egoísta a vida inteira, você pode ter sido um picareta a vida inteira, você pode mudar. Você pode estar sofrendo numa área, percebendo que você cai repetidas vezes na mesma área, mas você pode mudar. Então rejeite todo o pensamento de impossibilidade. Com a bênção de Deus, tudo o que você colocar diante do Senhor pode ser mudado. Amém? Outro pensamento errado é esse da passividade. Às vezes as pessoas leem lá Filipenses 2,13 e diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aí ele diz assim: peraí, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então se eu não quero é porque Deus não mandou querer, não botou o desejo no meu coração. É Deus quem tem que fazer tudo. É Deus quem vai colocar o querer e o poder para realizar. Então vou cruzar os braços aqui e ficar esperando que Deus faça algo na minha vida. Não é assim que funciona. Não é isso que esse texto está dizendo. É de Deus que vem o poder, a inspiração, mas só vai receber isso quem buscá-lo. Mais uma vez, todos os textos na Bíblia que tem um desafio para que eu busque, para que eu abra o meu coração, para que eu busque a comunhão com Deus, para que eu deixe Deus falar comigo, eles são verdadeiros. Então Deus vai fazer o querer e o realizar na medida em que eu buscar. Se eu estiver andando em comunhão com Deus, Ele vai colocar desejos bons no meu coração, dele vem o querer, e Ele vai dar o poder para realizar, dele vem o realizar, mas isso não anula a minha necessidade de buscar Deus, amém? Então não fique passivo esperando que Deus faça as coisas, você precisa abrir seu coração e buscar. Outra dica que eu dou para você sobre como mudar, é simplesmente mude, ou seja, faça alguma coisa. Sabe como é que a gente muda? Através de atitudes. Como é que as coisas vão mudar? Bom, um dia eu vou acordar, vou olhar no espelho e vou falar: uau, agora eu estou diferente, agora eu sou um cara melhor, olha como o meu caráter mudou, olha como meus... Não, você vai ficar esperando que haja um crescimento interior, e aí no dia que você sentir que você é bom, aí você fala: agora eu vou servir a Deus, porque agora eu sou bom. Não. Sabe como é que a gente muda? Com atitudes.
decidindo fazer coisas diferentes, decidindo obedecer a Deus. A gente aprende a perdoar perdoando, a gente aprende a amar amando. As nossas atitudes vão desencadear em nós um processo de crescimento. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Aconteceu aqui no final de ano a festa de Natal que nós fazemos para as crianças, especialmente para as famílias mais necessitadas. Todo mundo conhece, creio que a maioria participou, amém? Teve uma cena muito bonita nessa festa. Uma criança recebeu um panetone e estava com a avó. E aí a criança disse assim: vó, agora a gente vai ter um Natal. Foi só um panetone, gente. Mas não te emociona um pouco? Ou você é tão durão de coração assim que não liga? A criança diz assim: vó, agora a gente vai ter um Natal. Se você tivesse dado aquele panetone, você não ia ficar com mais vontade de fazer o bem? É isso que eu estou te dizendo. Sabe como é que a gente muda? Mudando. Faz alguma coisa. Um dia você vê uma cena dessa e diz: puxa, eu dei uma ofertinha lá, não foi muita coisa, mas eu acho que pagou o panetone dessa criança. Ano que vem eu vou dar 100 panetones. Amém? No outro ano, você diz: quer saber? Eu vou lá servir, eu vou ajudar a embalar, eu vou fazer as coisas. E chega uma hora que você fala assim: eu não quero trabalhar só no final do ano, eu quero trabalhar o ano inteiro, eu quero servir e abençoar. Quando você faz, você aprende a fazer. Quando você faz, você muda. Se você ficar esperando ter vontade, esperando olhar para o seu coração e ver quão maduro, quão diferente, quão superior, quão espiritual você se tornou, você nunca vai mudar. Parta do ponto onde você está, comece a ter atitudes, decida ser uma bênção, decida fazer alguma coisa, e quanto mais você fizer, mais aquilo vai entrar dentro do seu coração, vai transformar suas atitudes, e você vai ver que uma nova pessoa começa a surgir. Então simplesmente faça o bem, e você se tornará melhor a cada dia. Outra dica que eu dou para você: dependa de Deus. Às vezes, um dos motivos que faz a gente não acreditar que a gente pode ser melhor, é que a gente olha para dentro da gente mesmo, e aí a gente descobre o quê? Imperfeições, fraquezas. A gente descobre que nem todos os nossos pensamentos e desejos são tão elevados, e a gente fica olhando para a gente mesmo, e não acredita que pode mudar. Mas quando você olha para Deus, você vai receber dele a graça para mudar. Eu quero ler para você o Salmo 84, 5, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. Como é que os caminhos são aplainados? A força está em ti. Bem-aventurado aquele cuja força está em Deus. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você orar, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você busca a presença de Deus na sua vida, quanto mais você adora a Deus, mais a sua comunhão, o seu contato com Deus vai transformando a sua vida. Então você pode ser melhor para alguém? Pode. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Jesus está presente na tua vida, o Espírito Santo habita em você, e quanto mais você buscar a Deus, mais você vai experimentar de um poder que não é natural seu. Você não nasceu assim, você não nasceu bom, você não aprendeu talvez na família a ser tão bom assim, mas a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo na sua vida vai te transformar a cada dia e fazer com que você possa ser cada dia melhor, amém? Pode aplaudir ao Senhor. Outra maneira de nós mudarmos é simplesmente seguindo o exemplo de Jesus. Quanto mais você segue o exemplo de Jesus, quanto mais você olha para Ele, quanto mais você se espelha naquilo que Jesus fez e ensinou, mais você vai sendo fortalecido. Lá no texto que nós vemos em Filipenses capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 ao 8 de novo. Paulo diz assim, que se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor,
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mais uma vez ele fala de sentir a mesma coisa. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros, ou seja, seja melhor para o outro. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que ele diz? Tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu posso olhar para Jesus e ser inspirado por Ele, amém? Quanto mais eu ando na presença de Jesus, mais eu me torno parecido com Ele. O problema nosso hoje em dia é que nós somos muito expostos ao que não presta. Você é exposto pelo contato com o mundo, hoje em dia até pelas redes sociais, pelo seu andar no mundo, você é exposto ao que não presta. E muitas vezes essas mensagens do que não presta estão entrando mais na sua cabeça, filosofias do mundo estão entrando mais na sua cabeça, filosofias políticas, ideologias estão entrando mais na sua cabeça do que o próprio Jesus. A gente só vai ser transformado por Ele andando com Ele, amém? Vocês já notaram como às vezes os casais, depois de um tempo de casados, começam a ter algumas coisas parecidas um com o outro? Mesmo sendo diferentes, eles começam a assimilar algumas coisas um do outro, porque é a convivência. Então essa convivência faz com que a gente aprenda um com o outro. Quanto tempo você convive com Jesus? O tempo todo, porque Ele é onipresente. Não. Quanto tempo você está conscientemente orando, buscando, refletindo, meditando, falando com Ele, deixando que Ele fale com você pelo Espírito Santo? Quanto tempo você gasta de comunhão pessoal com Jesus, para que você possa se tornar parecido com Ele? É isso que vai transformar a tua vida, amém? É a presença de Jesus na sua vida que vai fazer com que você seja diferente. E por fim, gente, a última pergunta que eu quero responder a vocês: por que eu deveria ser melhor? Por que eu deveria aceitar esse desafio de ser melhor para alguém? Você tem que aceitar esse desafio simplesmente porque é a única coisa que vale a pena na vida. É a única maneira de viver que vale a pena, gente. Uma vida egoísta é uma vida miserável, pobre, medíocre. Uma vida focada só em ganhar mais, se o seu grande alvo desse ano é quitar o seu apartamento e comprar um carro novo. Grande porcaria, gente. Que vida miserável é essa? Não que você não deva desejar essas coisas também, elas fazem parte da vida, mas não são alvo da vida. Alvo da vida é ser mais parecido com Jesus e fazer com que isso seja transformado em bênção para outras vidas. A sua vida pode ser muito mais significativa. A única vida que vale a pena é aquela em que Deus opera em nós e através de nós pode trazer bênção para outras pessoas, amém? Pode aplaudir ao Senhor. Por que você deve ser melhor para alguém? Porque Deus quer que você faça isso. Porque Ele nos diz insistentemente na sua palavra que é isso que Ele quer que nós façamos. Porque Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. Deus espera de você que você tenha progresso, e que esse progresso seja orientado para abençoar vidas. Não é só um progresso interior em que eu me torno cada vez mais um ser iluminado, um ser espiritual. É um progresso em que eu vou transformar isso em vida para outras pessoas. Eu vou ser estímulo para que outros cresçam. Eu vou abençoar aqueles que estão numa situação mais necessitada, inferior à minha. A vida de Deus vai entrar em mim e vai fluir para abençoar outras vidas. É Deus quem espera isso de você. Não é uma opção, não é algo que só aqueles muito espirituais vão buscar, não é um dever dos pastores, é algo que Deus espera de você. Se você não estiver vivendo isso, além de estar perdendo a oportunidade de uma vida frutífera, abençoada, a única que vale a pena, você está desagradando, contrariando a vontade de Deus.
Outro motivo porque você deve aceitar esse desafio é porque há uma dupla recompensa em fazer isso. Presta bem atenção. Jesus falou sério quando disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Concorda comigo? Ele não estava lá num momento poético, falando de coisas floreadas, bonitas, ele estava falando a verdade, gente. Por que é mais bem-aventurado dar do que receber? Você tem duas bênçãos prometidas na palavra de Deus. A Bíblia promete que você vai ser abençoado aqui. Nessa vida, o que nós semeamos, já recebemos. Semeamos amor, vamos receber amor. Semeamos coisas ruins, vamos receber coisas ruins. A lei da semeadura é uma verdade. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se eu decido ser uma bênção, se eu decido que é melhor dar do que receber, se eu decido que quero ser melhor para alguém, eu tenho uma promessa de Deus de que a minha vida aqui vai ser uma vida melhor e mais abençoada. Mas não é só isso, eu disse que é uma bênção dupla. Eu tenho uma promessa de Deus para a vida eterna também. Não para a salvação, porque a salvação foi conquistada por Jesus, amém? Mas eu quero ler para você o último texto dessa mensagem. Jesus falou lá em Lucas 14, os versículos 12 ao 14, ele diz assim: disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Não fique focado na recompensa desse mundo só. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, feliz, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Deus promete que, embora a salvação seja pela graça, a salvação é por Jesus, amém? Eu não conquisto salvação por obras, mas Ele promete uma recompensa para todo o bem que você fizer para alguém que não possa te retribuir. Aquela criança que recebeu o panetone não vai poder fazer nada por você. Ele não vai te dar uma uva passa daquele panetone de volta. Você não vai receber nada de volta daquela pessoa. Essa é a melhor situação de todas. Ele não tem como devolver, então Deus vai me abençoar. Quando eu fizer qualquer coisa por alguém, mais do que ele merece, quando eu ajo com graça, quando eu perdoo o inimigo, não recebi nada de volta. Ah, mas pastor, eu ouvi essa palavra, fui fazer o bem e nem gratidão das pessoas eu recebi. Ótimo. Se você não recebeu nada das pessoas, você vai receber diretamente da mão de Deus. E eu garanto para você que Deus não vai te decepcionar, que a recompensa que você receber diretamente das mãos de Deus vai alegrar o seu coração, amém? É por isso que vale a pena, é por isso que é melhor dar do que receber, é por isso que você deve colocar hoje um alvo de ser melhor para alguém. E eu quero desafiar você a meditar agora nisso e orar. Gostaria que o pessoal do louvor viesse aqui. Daqui a pouco a gente canta um cântico para que você tenha mais tempo de reflexão. Queria que você orasse nesse momento. Abaixe sua cabeça. De um modo geral, eu acho que todos nós estamos um pouco distantes dessa palavra. Porque eu acredito que na minha vida, eu vejo que muitas vezes eu me torno egoísta ou egocêntrico, ou me vejo tão cercado de problemas que eu estou pensando em resolver os meus problemas e esqueço que eu posso ser melhor para alguém. Tem gente que se distrai com os benefícios do mundo, com a prosperidade, tem gente que se distrai com os problemas, mas é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil ficar com uma postura de vítima do mundo, achando que você está sofrendo demais, que você não recebeu o que você merecia, que não estão sendo justos com você, que na sua família as pessoas não estão dando a você o que você acha que merece. É muito fácil
achar que todo mundo é ingrato, que a igreja é fria e não tem amor, e todo mundo está errado, e a gente se coloca numa posição de vítima, e essa posição de vítima faz com que a gente se torne fechado em nós mesmos. O que Deus espera de você é que, se você achar que a igreja não tem amor, você seja o amor para alguém. Se você achar que não está sendo abençoado pelos outros, você decida abençoar. É que você não responda o mal com o mal, mas você responda o mal com o bem. O que Jesus espera de você é que você seja capaz de amar as pessoas que estão sendo ingratas com você, e que você tenha um desejo profundo de ser melhor para alguém. Você pode ser melhor na tua família. Todos nós podemos ser melhores ou piores. Se você deixar de buscar Deus, se você deixar que a sua comunhão com Ele esfrie, se você se afasta da igreja, se você deixar de orar, de ler a palavra, você pode ser muito pior do que você é hoje, garanto. Mas você pode também ser muito melhor. Basta abrir o coração, basta buscar a Deus, basta estabelecer um propósito e sair desse casulo, sair dessa prisão de egocentrismo e dizer assim: eu vou ser melhor, eu posso ser melhor, com a bênção de Deus eu vou ser melhor, e eu vou ser melhor para alguém. Eu vou mudar minhas atitudes, eu vou fazer algo para abençoar minha família, para abençoar minha igreja, para servir a Deus, para pregar o Evangelho, para testemunhar do amor de Jesus lá fora. Eu posso fazer algo melhor. É isso que Deus quer da minha vida, e é isso que eu vou fazer. Então eu quero desafiar você a tomar uma decisão nessa manhã. Coloque sua vida diante de Deus. Se durante a mensagem Deus falou com você sobre qualquer área da sua vida, você agora vai entregá-la diante do Senhor. Você tem problemas de relacionamento com sua esposa, com seu marido? Você quer ser melhor para ele ou para ela? Coloque esse propósito diante de Deus. Você é um jovem, uma criança, um adolescente, acha que seus pais não te entendem, etc. E você está chateado com alguma coisa? Você vai dizer agora: eu vou ser um filho melhor, com a bênção de Deus. Seus filhos estão te dando trabalho? Seja um pai, uma mãe melhor, com a graça de Deus. Você viveu na igreja aqui durante tantos anos somente sentado, salvo, satisfeito, assistindo os cultos, de maneira passiva, mas você quer ser melhor, quer servir a igreja, quer abençoar, quer se envolver, quer crescer. Diga isso para Deus agora. Você está há anos num lugar e nunca conseguiu falar de Jesus para ninguém? Você vai vencer isso, você vai ser melhor para esse mundo, falando do amor de Jesus. Coloque diante de Deus os alvos que você tem, mas saia daqui decidido a ser melhor para alguém. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito nos encha, nos capacite, nos fortaleça, quebre todo e qualquer pensamento ou sentimento contrário a isso, porque várias vezes, Deus, nos textos que nós lemos mesmo, o Senhor nos desafiou a ter o mesmo sentimento, a ter pensamentos diferentes do que o mundo tem, e pensarmos segundo a Tua vontade, Pai. Que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. Todo sentimento de autocomiseração, de nos acharmos muitas vezes injustiçados, todo sentimento que faz com que a gente fique focado em nós mesmos, caia por terra. Nós não somos coitadinhos, não somos injustiçados, nós somos Teus filhos, e a Tua graça está sobre as nossas vidas. O poder do Teu Espírito está sobre nós, para nos capacitar a ter uma vida diferente, uma vida que vale a pena, uma vida que vai glorificar o Teu nome, e que vai ser instrumento do Senhor para abençoar outras vidas, Pai. Nós não aceitamos nada menos do que isso, porque sabemos que isso é a Tua vontade. Queremos estar alinhados com a Tua vontade, Deus. O que o Senhor diz, nós queremos dizer amém, queremos dizer assim seja, queremos nos comprometer com a Tua vontade. A Tua vontade, que nós sejamos melhores para alguém, e nós assumimos isso como um compromisso para este ano, no nome de Jesus Cristo. Que a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas, e o Senhor nos capacite a colocar isso como um alvo que vai ser conquistado dia a dia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.